já começou a entrevista coletiva e a gente mostra agora. Coloca na tela do Cidade Entrevista Coletiva mudanças em relação ao decreto estadual. Vamos acompanhar o governador Renan Filho. Então eu vou eu mesmo fazer a apresentação, depois vou passar a palavra aqui ao secretário Alexandre Aires e depois vou voltar para responder algumas perguntas e se alguém da imprensa quiser fazer alguma outra, fazer algumas perguntas, outras, depois eu estou também à disposição, tá? Então eu queria dizer que não vou fazer a apresentação completa do plano de distanciamento social controlado, como a gente fez nas outras etapas, mas vou passar rapidamente, por favor. Aí estão aquelas 3 dimensões que nós temos avaliado ao longo do plano inteiro, que é capacidade hospitalar instalada, evolução dos óbitos por semana epidemiológica e taxa de crescimento do Covid. Essas 3 dimensões estão divididas em 6 indicadores que vocês já conhecem: taxa de ocupação de leitos com respirador, taxa de ocupação de leitos gerais, oferta de leitos com respirador para grupos semi-habitantes, óbitos por semana epidemiológica, taxa de letalidade e número de casos ativos dividido por número de casos recuperados. Esses foram os parâmetros eleitos pelo Estado e isso hierarquiza as regiões de Alagoas em 5 cores diferentes: a vermelha, de risco elevado, a laranja, de risco moderado alto, a amarela, de risco moderado, a azul, de risco moderado baixo e a verde, de risco controlado. Hoje nós teremos mudança de faixa em regiões e é por isso que eu solicito a atenção de todos. Então, essas são as bandeiras aí definidas pelos indicadores que nós colocamos e pelas dimensões. Pode passar para a próxima. Pode passar para a próxima. Pode passar para a próxima. E aí nós já passamos para a evolução dos indicadores, conforme nós conversamos nas outras reuniões. Vocês podem observar a taxa de ocupação de leitos com respiradores, ela chegou a passar de 80% em Alagoas e na última semana ela está abaixo de 60%. Ou seja, nós estamos com entre 50% e 60% de ocupação de leitos com respirador. Isso é muito importante porque demonstra que o Estado tem tido a capacidade de atender a todos, mas especialmente focado naqueles que precisam de atendimento mais especializado em leitos com respirador, que é o equipamento fundamental para o tratamento do cidadão nesta pandemia. Próximo. Quando a gente vai para a ocupação de leito geral inclui leitos de enfermaria e leitos com respirador, ou seja, a gente dá a importância dupla ao leito com respirador ao contá-lo 2 vezes nos indicadores. A gente também observa que leito geral há uma forte queda. Se vocês observarem aquele mapa ali, nós chegamos a ter 70% de ocupação de leitos gerais. E agora a gente tem uma ocupação entre 30% e 40%, aproximadamente 35% de ocupação de leito geral. Isso é bastante significativo. Reduzimos pela metade a demanda relativa de leito geral com relação ao máximo de demanda já ocorrida. Isso significa que o Estado está tendo condição de ofertar leito para o alagoano que precisa de tratamento para a Covid-19. Isso é importante. Próximo. Essa é a evolução histórica de um indicador também fundamental, que é a quantidade de leito com respirador por grupo de 100 mil habitantes. Se vocês observarem, nós iniciamos o enfrentamento a essa pandemia com cerca de 3,5 leitos com respirador para cada grupo de 100 mil habitantes. Hoje nós estamos com quase 10 leitos com respirador para cada grupo de 100 mil habitantes. Faltam 4 para a gente atingir a meta de 10 leitos com respirador para cada grupo de 100 mil habitantes, que inclusive é o que estabelece a Organização Mundial de Saúde de maneira geral. A Organização Mundial de Saúde diz que é razoável que um estado possua 10 leitos de UTI para cada grupo de 100 mil habitantes da sua população. O que esse gráfico está dizendo é que a gente tem 10 leitos com respirador exclusivos para a Covid-19. Ou seja, a gente supera o que a Organização Mundial de Saúde estabelece de leitos necessários de maneira geral. Então esse também é um mapa muito importante que demonstra o trabalho duro que o Estado fez no sentido de aumentar leito. Agora, nós estamos aí no primeiro gráfico do número de mortes
nas semanas epidemiológicas. Como os senhores têm acompanhado ao longo desses dias todos, praticamente semanalmente, essa nossa reunião, nós tivemos as 2 primeiras mortes na semana epidemiológica 14 em Alagoas. Está ali a primeira, 2 mortes. Na semana 15 tivemos 3, na semana 16 tivemos 16 mortes e chegamos crescendo até a semana 22, onde nós tivemos 186 mortes. Da semana 22 até a 30ª semana epidemiológica, sucessivamente houve redução de mortes em Alagoas. Ou seja, isso significa dizer que Alagoas reduz o número de mortes nas últimas 8 semanas consecutivas com relação à 9ª semana. Isso é algo bastante significativo, porque demonstra uma trajetória continuada por 2 meses. Isso precisa ser também colocado. E na última semana epidemiológica, na semana passada, nós tivemos 53 óbitos. Já chegou a ser 186 no pico, tivemos 53 óbitos na semana passada. E na semana anterior, quando estivemos aqui naquela reunião, eu tinha dito para vocês que tínhamos tido 95. Ou seja, tivemos quase a metade do que tivemos na semana passada, que já vinha também com redução anteriormente. Então eu queria passar para abrir agora os dados de Alagoas entre Maceió e o interior. Em Maceió, a gente observa um comportamento semelhante, porém mais intenso, da redução de mortes por semana epidemiológica. Vocês observam 2 mortes na semana epidemiológica 14, aquelas 2 primeiras mortes que nós vimos lá em Alagoas foram em Maceió, e aí crescemos até na semana 21, chegarmos a 100 mortes naquela semana epidemiológica, que foi a mais letal até agora nesta pandemia. Da semana epidemiológica 21, com 101 mortes, nós fomos descendo, 95, 81, aí crescemos um pouquinho para 88, depois 64, depois 66, e essa semana tivemos 16 mortes em Maceió. Isso conta todas as mortes suspeitas e mortes confirmadas. Isso demonstra que nós tivemos cerca de 16% do número de mortes que tivemos no pico. É uma redução bastante considerável e a gente faz essa apresentação de dados por meio da imprensa, por meio da transmissão ao vivo para quem está nos acompanhando. E aí eu quero passar para mostrar agora o dado do interior. O interior, nós tivemos o pico um pouco mais atrasado do que o pico de Maceió. Enquanto em Maceió o pico foi na semana 21, no interior o pico foi na semana 25. Nós começamos ali e a primeira morte aconteceu na semana epidemiológica número 15, enquanto em Maceió aconteceu na 14. Na semana 25, então as mortes foram crescendo, e na semana 25 epidemiológica chegamos a 109 mortes. Da semana 25 para cá, e aí eu faço eu abro um parênteses aqui para dizer a vocês que a redução de mortes no interior ela é mais recente do que a redução de morte em Maceió. Por isso a gente tem dado um tratamento ao interior ainda um pouco mais conservador do que o tratamento que a gente vem dando ao Maceió. Mas o interior chegou a 109 óbitos, depois caiu para 93, 63, 73, 63, cresceu para 72 e caiu nessa última semana epidemiológica para 37, para o menor número de mortes desde a semana 18 para cá. A semana 18 tinha tido 19 mortes, na 19 já teve 38, e agora nós tivemos 37. Ou seja, nós tivemos o menor número de mortes das últimas 12 semanas no interior. 12 semanas significam 3 meses, então essa última semana foi a semana menos letal dos últimos 3 meses, o que é bastante significativo. Aí eu faço um comparativo dos 2 gráficos, o gráfico do interior com o gráfico da capital. O azul são as semanas epidemiológicas de Maceió, com o número de óbitos, e o verde o interior. A gente observa que houve um crescimento no interior depois de Maceió. Isso é exatamente o achatamento da curva. A doença chegou primeiro na capital e se espalhou para o interior, e faço aqui um outro parênteses para dizer a vocês que a intensidade da doença no interior jamais foi a mesma intensidade da capital. Por quê? Porque se nós tivemos 101 óbitos no pico em Maceió, e Maceió tem cerca de 1/3,
ou um pouquinho menos da nossa população. O interior tem mais do que o dobro da população de Maceió, entretanto, só teve 109 mortes. Se tivesse tido o dobro das mortes, também teria que ter tido mais de 202 mortes. Isso significa o quê? Que o isolamento, as medidas de distanciamento social, elas garantiram mais condição para o Estado tratar as pessoas e salvaram muitas vidas, reduzindo a intensidade da doença no interior do Estado. Isso é muito significativo também. Então eu queria passar para o próximo gráfico, que aí mostra, pode passar, mostra a evolução histórica dos indicadores por região. Então a gente está ali, ó, na primeira região sanitária de saúde, que é a Maceió e a Metropolitana. Que é Maceió e Metropolitana, tem aquele comportamento de redução. Depois, na segunda região sanitária de saúde, que é sem Maceió e sem a Metropolitana, no interior do estado, tem esses... Ele colocou ali por região e terminou não colocando o nome de cada região, né? Você tem aí, Alexandre? Aí a segunda região de saúde é a região norte, litorânea norte. A terceira. A terceira região de saúde é a região norte, já do final da parte alta, depois do Vale do Mundaú. A quarta região de saúde é o Vale do Paraíba. Pode passar? A quinta região de saúde é a região sul, com base em São Miguel dos Campos. Então, São Miguel dos Campos, Junqueiro, Campo Alegre, aquela região Teotônio Vilela. A sexta região de saúde já é a parte final com Penedo, região sul também, a parte final com Penedo. Baixo São Francisco. Baixo São Francisco, exato. A sétima região de saúde é a região de Arapiraca com a região... Todas as regiões que estão apresentando, elas estão apresentando redução de morte. Em todas as regiões do estado, nessa semana, houve redução de morte nessa quinzena com relação à quinzena anterior. A sétima região, repetindo, é Arapiraca com a região de Arapiraca do Agreste. A oitava é o restante do Agreste. E a nona e a décima, Médio e Alto Sertão de Alagoas. Aí, Alto Sertão de Alagoas, tivemos 4 mortes, tivemos 2, 1 e agora tivemos 2. Ainda tem um comportamento que a doença se espalha com muito menos ênfase nessa região, se observa pelo número de mortes, enquanto outras regiões têm 12, 14, em outras semanas, ali chegou no máximo a 4 mortes, né? Próximo. Esse é uma outra tabela interessante de vocês observarem. Por exemplo, no mês de março, em Alagoas, tivemos 1 morte. No mês de abril, tivemos 50 mortes em Maceió e 24 mortes no interior. No mês de maio, 373 mortes em Maceió e 285 no interior. No mês de junho, já mudou, teve menos mortes, as mortes diminuíram na capital e ainda aumentaram no interior. Maceió caiu de 373 para 298 e no interior cresceu de 285 para 400. E em julho, agora, o mês ainda não acabou, mas nós estamos muito no finalzinho do mês, Maceió caiu ali de 298 para 100, ainda temos um pedacinho do mês a acontecer, mas isso significa que houve uma queda para quase 1/3 o número de mortes na capital no mês, e no interior também uma queda bastante significativa de 400 para 227. Ou seja, a gente observa que a evolução da pandemia em Alagoas está vindo acompanhada de uma redução significativa na letalidade da doença. Próximo, por favor. E aí a gente tem a taxa de letalidade, que apresenta exatamente isso, uma redução continuada. No início a gente também Estamos acompanhando ao vivo a entrevista coletiva do governador do estado, Renan Filho, e está apresentando, né, os gráficos que mostram o que a gente já tinha comentado aqui no Cidade, né, desde que a gente começou a trazer os dados por semana, né, que os números de casos estão ainda aumentando, mas o número de mortes, em especial aqui na capital, mas também agora no interior, como a gente viu nesse gráfico agora há pouco, estão caindo. A expectativa agora é para saber do governo quais serão os próximos passos.
Havia uma expectativa de Maceió avançar de fase, mas diante da atual situação ainda e diante do que foi observado no final de semana, a própria fala do governador, talvez Maceió não avance neste momento. A gente continua ao vivo acompanhando a entrevista coletiva do governador do estado, vamos voltar para lá e em instantes a gente volta com mais detalhes aqui para você também, mas vamos continuar acompanhando o governador Renan Filho nessa apresentação da matriz de risco. Como é que está a situação? Vamos ver. 50% de leitos geral, a gente também coloca a bandeira verde. Na quantidade de leitos com respirador para cada 100 mil habitantes, entre 9 e 10 é azul. A gente está no 9, mas muito pertinho do 10, para ficar com toda a tabela verde. E óbitos por semana epidemiológica, quem está da imprensa aqui cobrindo há mais tempo se lembra. Ela recebe bandeira verde se essa semana epidemiológica for a semana com menor número de mortes das últimas 5. E essa foi a semana com menor número de mortes das últimas 5. A taxa de letalidade também segue caindo, recebe bandeira verde e recebe bandeira verde também a razão de casos ativos por casos recuperados. Então, nós estamos praticamente com todos os indicadores verdes. Isso é bastante significativo e quando a gente observa o que acontecia com esses indicadores com relação às outras semanas epidemiológicas, a gente observa que o quadro era bem mais vermelho antes e está ficando bem mais verde agora, justamente pela melhoria da ocupação de leitos. Então, olha os senhores, a taxa de ocupação de leitos com respirador. Nós começamos lá atrás com 30, 36, fomos a 64, 60, 67, 67, 75, 77, chegou quase a 80% e agora voltamos para 55%, o que significa dizer que esse que é um dos indicadores fundamentais para que o Estado possa avançar, estão relativamente controlados e também com a taxa de ocupação de leite geral caindo. Vocês observam lá que ela chegou a 63%, está em 34%. Leitos com respirador para 100 mil habitantes, como eu falei antes, nós iniciamos essa pandemia com 3,5 lá em cima, aproximadamente, leitos com respirador para cada grupo de 100 mil habitantes, e chegamos agora a 9,95. Os óbitos da semana epidemiológica, da 17ª até a 22ª semana, sempre cada semana era mais letal com relação às 5 anteriores, e depois isso foi alterando, e nas últimas semanas, porque ali da 24 até a 30 está sempre verde. Isso significa dizer que a cada semana em Alagoas, a última semana foi a menos letal das últimas 5. Isso é algo bastante significativo. A taxa de letalidade também vem caindo e a razão de casos ativos por casos recuperados também. De maneira que... Próximo, passa adiante. Essa era a apresentação que a gente tinha a fazer. Depois disso, eu vou passar a palavra ao secretário Alexandre Aires para ele fazer uma avaliação geral da evolução da pandemia. Mas antes de passar a palavra, eu queria fazer uma ressalva. A despeito dos números e da evolução da pandemia, está melhorando em Alagoas. É muito importante dizer que a pandemia ainda tem riscos. Ainda tem riscos. Esses riscos é que nos colocam para tomar a seguinte decisão. Com base nesses números, ouvindo infectologistas de Alagoas, ouvindo a comunidade médica, os técnicos da Secretaria de Saúde, ouvindo prefeitos de municípios do interior, conversando com todos, nós resolvemos manter Maceió na faixa amarela para demonstrar que, para vencer a pandemia, a gente ainda precisa do esforço conjunto, coletivo de todos, e estamos avançando o interior, que estava dividido em 2 faixas. Uma parte do interior estava na faixa laranja, a metropolitana e o norte de Alagoas, e agora todo o interior avança para a faixa laranja. De maneira que a gente dá um tratamento uniforme ao interior do estado e apenas Maceió, com as razões que vocês viram, pela redução mais enfática, permanece na fase amarela. Nós mudamos Maceió somente 7 dias para a fase amarela, então ela vai permanecer na fase amarela por mais alguns dias, para que a gente observe a evolução da pandemia em Alagoas. E eu queria fazer uma solicitação a todos. Do jeito que a pandemia evolui positivamente, se as pessoas relaxarem nas medidas de proteção individual, de distanciamento social, a pandemia pode voltar a crescer em Alagoas e evoluir negativamente. Isso
imporá, sem dúvida, medidas restritivas. Como há um caminho de flexibilizar as ações, de abrir segmentos econômicos não essenciais, há também, eventualmente, se a situação piorar, a necessidade de voltar a medidas de isolamento mais duras. Por isso, eu faço um apelo a todos. Usem máscaras, lave as mãos quantas vezes puder no dia, mantenha o distanciamento social entre pessoas para que você possa se preservar. Além disso, eu queria comunicar a todo o estado de Alagoas que vou fortalecer a fiscalização do uso de máscaras em parceria com os municípios e com a Polícia Militar do Estado. E nós vamos enviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa, de maneira a engajar a todos nessa política pública de prevenção, uma política pública que salva vidas, que reduz o uso da capacidade hospitalar instalada, para que a Assembleia Legislativa aprove a obrigatoriedade, aí por lei, não somente por decreto do Poder Executivo, um projeto de autoria do Executivo enviado para a Assembleia Legislativa que permita, que obrigue o cidadão nesse momento a usar máscaras, porque é fundamental que a gente tome medidas como essa para que a gente possa vencer a pandemia. Então, eu queria passar a palavra ao secretário Alexandre Aires. Boa noite, governador. Boa noite a todos os presentes e para quem está assistindo. Portanto, você acompanhou aqui ao vivo. Daqui a pouco eu vou voltar com o secretário lá. O Neto vai continuar na entrevista coletiva e a gente vai trazer mais informações. Mas o principal, você acaba de saber aqui no Cidade Alerta, em primeira mão. Atenção, todo o interior do estado avança agora para a fase laranja. Os municípios que ainda não tinham avançado, que estavam na fase vermelha, a partir de amanhã já podem avançar para a fase laranja. Mas tudo vai depender também dos decretos municipais. O governo do estado libera esse avanço e os municípios consolidam exatamente nos próximos dias. Já os municípios que já estavam na laranja, continuam na laranja. E Maceió, que estava na fase amarela, vai continuar na fase amarela. Não avança nesse momento de fase, continua ainda nesta fase. Para a gente relembrar aqui as fases, para você que está acompanhando a gente, vamos dar uma olhada aqui, só para a gente relembrar. A fase laranja, onde muitos municípios do interior que não estavam vão poder avançar a partir de agora. Nesta fase laranja, atenção municípios do interior, inclusive Arapiraca, que não estava, estava na fase vermelha ainda. O município de Arapiraca e todos os outros do interior que estavam na fase vermelha vão avançar para a fase laranja. Com autorização de todos que já estavam na fase vermelha, acrescentando lojas ou estabelecimentos de rua com até 400 metros quadrados, salões de beleza e barbearias estarão liberadas no interior do estado, em todo o interior, a partir de agora na fase laranja. Templos, igrejas e demais instituições religiosas com 30% da capacidade. Então, os municípios do interior que estavam na fase vermelha, a partir de agora, com o novo decreto que você acabou de saber aqui no Cidade Alerta Alagoas, ao vivo na entrevista coletiva, esses municípios passam para a fase laranja com a possibilidade de abertura desses estabelecimentos, seguindo, obviamente, todas as regras que já estavam sendo seguidas em Maceió e nos municípios do litoral do estado, Os que continuam na fase amarela, no caso, Maceió continua na fase amarela, então Maceió continua podendo funcionar, tudo que tinha sido liberado na semana passada. Não avança nem retrocede, o que é algo importante, a gente tem que frisar, porque a gente viu aí algumas coisas que até poderiam indicar um retrocesso, mas o governo do estado, nesse momento, mantém Maceió na fase amarela. Nessa fase, apenas Maceió pode funcionar. Todos os setores da fase vermelha e laranja, lojas e estabelecimentos com acima de 400 metros quadrados, shopping centers, galerias, centros comerciais e estabelecimentos congêneres podem continuar funcionando na capital, templos, igrejas e demais instituições com 50% da capacidade, bares e restaurantes com 50% da capacidade, transporte intermunicipal e turístico com 50% da capacidade. Portanto, só Maceió é que continua na fase amarela, mas lembrando que é importante a gente frisar, e o governador falou isso também na coletiva, de que nós precisamos continuar
tendo muito cuidado para não retroceder de fase. Vamos voltar à entrevista coletiva e agora ouvir o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires, mais um pouquinho dessa fala ao vivo no Cidade. Vamos ver. Importante trabalho que foi feito com muita dedicação por todos os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, fisioterapeutas, dentre outros tão importantes. Então, é com essa fala que eu queria reforçar a necessidade de que as pessoas que puderem permaneçam em suas casas, quem precisar sair de casa, saia de máscara e exija que o seu interlocutor também use máscara. A gente ainda passa por um momento de grande atenção em que, para que a gente possa voltar nas próximas semanas aqui, anunciando avanços nas liberações, a gente precisa muito da colaboração do cidadão alagoano. Eu queria esclarecer mais alguns detalhes. Nesse novo decreto, nós estamos retomando algumas atividades do Estado, como, por exemplo, o DETRAN e o Instituto de Identificação, que vão criar ambiente seguro para que as pessoas voltem a trabalhar e voltem a atender o cidadão que precisa. Além disso, nós estamos avançando para a liberação do transporte intermunicipal e autorizando a abertura de academias de ginástica na fase amarela, tá? São algumas novidades também desse decreto, a partir dos números, da avaliação geral que fizemos, né, secretário Alexandre? Eu queria passar a palavra aqui, antes de passarmos as perguntas propriamente ditas, ao vice-governador do Estado, Luciano Barbosa, que tem colaborado muito com o governo do Estado no sentido de estarmos atentos às peculiaridades de cada região, buscarmos um equilíbrio no sentido... Muito bem, acompanhando ao vivo, inclusive quando a gente voltou, mais uma novidade. Então, atenção, academias estão liberadas em Maceió, estarão liberadas nessa fase amarela, é uma novidade. Lógico que vai aguardar agora o decreto municipal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, porque teve inclusive reunião hoje, não foi, produção, com os representantes das academias, com a Prefeitura de Maceió, e agora com o decreto estadual, as academias também poderão funcionar. Vamos aguardar o decreto municipal, o decreto de Maceió, mas agora o governador acabou de anunciar também em primeira mão aqui no Cidade, de que as academias passam a ser autorizadas a funcionar nesta fase amarela.